Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus cura o cego de Jericó. Este que é conhecido como o último milagre de cura de Nosso Senhor Jesus Cristo é um milagre que, como todos os milagres de Jesus, é uma palavra que se fez carne, ou seja, Jesus não faz milagres simplesmente para produzir curas. Ele faz milagres para revelar algo e dizer algo a nós. Pois bem, o pedido insistente daquele cego é o colocar em prática aquilo que Jesus acaba de ensinar a respeito da pobre viúva. Um pedido insistente. Ele pede, ele suplica que Jesus tenha misericórdia dele, que Jesus tenha compaixão dele. Jesus pede que o cego se apresente diante dele e pergunta: o que queres que eu faça? E então, o cego responde: Senhor, que eu veja de novo. É interessante notar aqui, porém, o verbo usado por São Lucas. Diferente dos outros evangelistas que dizem Senhor, que eu veja, São Lucas diz Senhor, que eu veja de novo. Melhor ainda, ele diz em grego, usando o verbo anablepo. Blepo é olhar. Aná, ver de novo. Mas a preposição aná também significa uma outra coisa. Significa para o alto. Ou seja, aná em grego é o contrário de katá, né? Anábasis é a subida, catábasis é a descida. Então, pode-se traduzir também como sendo, Senhor, que eu olhe para o alto. Claro, não é esse o sentido no contexto. O sentido no contexto é muito claro. O cego está dizendo, Senhor, que eu veja de novo. Mas esta espécie de trocadilho, lá no grego original, talvez tenha um significado espiritual que possa nos alimentar. E de fato tem. Ou seja, Jesus ali está curando o cego de Jericó, porque é isto que ele precisa fazer com todos nós. Veja, quando a gente diz que Jesus está falando através de uma cura, eu não estou dizendo aqui para os incrédulos que acham que Jesus não fez milagres, que inventaram essa historinha para ter uma moral da história. Não, calma. O fato histórico realmente aconteceu. Jesus de fato curou o cego. Só que Jesus, quando faz, ele fala pelo que ele faz. E ele está dizendo: vós todos sois cegos, vós todos precisais ser curados de vossa cegueira, de vossa falta de fé. E o cego curado, que viu de novo, seguia Jesus no caminho. E que caminho era este? Era o caminho lá de Jericó, que é uma cidade que geograficamente fica abaixo do nível do mar, é um grande buracão, né? Jericó, ele subiu para Jerusalém. São mais de 1000 metros de altura, na distância. O cego segue Jesus nessa subida. E na subida, na direção a Jerusalém, onde Jesus irá se entregar na cruz. No evangelista São Lucas, isso é de uma especial importância, porque desde o capítulo 9, São Lucas está descrevendo a subida de Jesus para Jerusalém, onde Jesus resolutamente decide subir para Jerusalém. E aqui é de uma grandeza extraordinária. Veja, Jesus vai para Jerusalém, ele sobe. Senhor, que eu também veja isso, que eu tenha fé, que eu olhe para o alto, que eu olhe para o vosso amor, lá no alto, em Jerusalém, na Jerusalém celeste, que eu veja de novo, que eu saia da cegueira, que eu com fé olhe para o alto e não fique olhando para baixo, para a cidade terrena, para Jericó. Eu olho para o alto, para a cidade celeste, Jerusalém. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.